Skype, então ninguém Então, tá é a acostumado primeira com isso. vez que eu faço pelo Skype também. Ah, legal, né? Na verdade, você e todo mundo. Eu acho que você e as 300 pessoas que eu já conversei é a mesma coisa. Sempre reclamam disso. Então, Ah, então beleza. Eu vou me apresentar. E depois você se apresenta. Opa aí, pessoal. Bem-vindos ao Vitas Podcast. Meu nome é Lourenço Perazato. Estamos aqui com Moana Grandnet. Moana, fala quem que você é pro pessoal e o que que tu faz. quem eu sou, quem eu estou, né? Porque eu sou uma metamorfose ambulante. Agora eu estou Moana, já estive várias coisas na vida, assim, produção de eventos, atriz, empresária, mas agora, e eu acho que definitivamente, não sei o que, que a vida me reserva, eu trabalho com terapia multidimensional, né? Tudo aquilo que a gente não vê, que a gente não pega, que a gente não prova, é mais ou menos com isso que eu trabalho. Cara, e como trabalhar com algo que a gente não vê, que não dá para provar? Como que isso funciona? Então, uma coisa que eu já vi aqui, que é uma pegada que você tem muito, é do TDAH, né? Sim, sim. Tenho. E eu sempre tive dificuldade com tudo que fosse muito, muito real, assim, muito terreno. Todo mundo já escrevia o nome todo e eu ainda estava com a fichinha copiando, toda aquela história, né? Só que só me achava meio burra mesmo. Ah, eu entendo, entendo muito bem como é que é. Eu descobri que eu tinha realmente, que alguma coisa estava errada quando eu fui estudar teatro. E aí todo mundo lia um parágrafo e falava o parágrafo. Eu não chegava ao fim do parágrafo, porque no meio eu já não sabia o que eu tinha lido no começo. Sim, E aí eu sim. falei, cara, mas é muito diferente. Isso realmente tem um troço diferente. E aí é que eu fui procurar. Mas eu já tinha 18, 19 anos. E aí que eu fui procurar alguma coisa. Por outro lado, a minha conexão espiritual, a minha conexão com o imaterial, sempre foi explosiva, assim. Sempre foi até incontrolável em alguns momentos da minha vida. Então, eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas a dificuldade que eu tenho com o mundo terreno, com as letras, eu sou descálcula também, eu sou dislexa, então eu não leio, eu não faço conta, eu não Meu consigo Deus. assistir vídeo porque não foco, não consigo. Mas eu tenho uma facilidade incrível com o mundo espiritual. Por exemplo, as técnicas que eu uso, eu faço download. Eu trago tudo, porque uma pessoa que não lê, que não. A minha mãe falou comigo outro dia assim, mas é mesmo, né? Eu nunca vi você ler no livro. Pô, eu entendo. É que, tipo assim, como eu também tenho TDAH, né? Então é mais fácil de entender. Por exemplo, no meu caso é o seguinte, eu vou ler. Mano, eu fazia live, tá ligado? Eu fazia live, a galera me mandava um texto gigante assim. Eu lia, mas eu acabava lendo a mesma coisa umas 3 vezes. A mesma linha que eu tinha que ler. Eu falava, meu Deus, peraí, me perdi, vou ler, vou continuar aqui. Daí eu li a mesma linha. Eu falava, meu Deus, me perdi, peraí. Daí a pessoa falava assim, mano, lê a próxima linha, não precisa ficar repetindo. Daí eu falava, tô tentando ler, mas eu não tô conseguindo achar a próxima linha. É bem assim. Eu dou aula, né? Eu dou aula, eu tenho 2 cursos. E os meus alunos, já falo com os meus alunos assim, textão não. Ou você vai Sim. mandar quatro palavras e eu vou entender o que você quer me falar, ou você vai me mandar um recado, um áudio, porque senão a gente não vai ter um diálogo saudável. Ah, entendo. Cara, e me diz, você pode ser considerado médio ou não? Total, desde criança. Uhum. Desde criança. Quando eu era criança, eu achava as coisas em casa. Uhum. Por exemplo, a minha avó perdia uma caixinha de costura, e ela perguntava onde é que está a caixinha de costura? Eu fechava o olho e eu via. Tal gaveta, tal lugar, nananã. E achava pessoas também, assim. E a minha mãe conta que você podia fazer aquela brincadeira que você esconde a pedrinha, a coisinha na mão, para a criança escolher com a Ah, mão, que eu sim. acertava 100% das vezes. Meu Deus. É. Eu tenho uma memória, assim, em algum lugar, assim, de eu ver a coisa dentro da mão da pessoa. Hoje não, tá? É lógico que isso é um dom que as crianças têm os dons muito, a mediunidade muito mais aberta, porque ainda não falaram para elas que elas não têm, né? Que elas não podem. O que vai fazendo a gente fechar é justamente as críticas, né? E eu não tive isso, porque a minha família é todo mundo meio doido, meio médium, meio bruxo. Então, Uhum. olhava e falava, ah lá, que bonitinha, ela também vê. Era só mais uma da família que percebia. Então,
Eu fechei isso em algum momento, porque eu fiquei com medo, porque eu fiquei em pânico, porque eu não sabia o que fazer, nem como controlar aquilo, e eu pedi para fechar. Mas a família, dentro da família, não, sempre foi tudo muito aceito. Muito mais aceito do que o TDAH. Cara, e me diz, e a mediunidade ela é hereditária? O TDAH é hereditário, a mediunidade também? A minha filha tem TDAH também. Que legal. Olha, tem umas facilidades, eu acho, mas não sei se é hereditariedade a palavra. Mas, por exemplo, se você vem de uma família, isso serve para tudo, não só para mediunidade, isso serve para a vida, inclusive para os déficits de atenção. Se você vive numa família que vive falando para você assim, ó, você não vai conseguir, você não dá conta, é melhor você não tentar, porque você vai se frustrar. É a mesma coisa você viver numa família que fala que a criança tem um sonho premonitório, e a família fala: ah, não, isso é doideira, não foi nada, não é só um sonho, deixa isso pra lá. A criança acorda no meio da noite chorando, apavorada, por quê? Porque teve um pesadelo que talvez não seja realmente um pesadelo, seja um trabalho astral que esteja sendo feito. Mas a gente não sabe, a gente não conhece, então a gente vira para a criança e fala o quê? Que é isso, menino? Para com isso, doido, não tem isso não. Isso é que fecha. Tendo ou não hereditariedade, tendo ou não as facilidades, o que eu acho é que uma família espiritualmente estruturada, ela te deixa mais à vontade e, consequentemente, você não cria crenças limitantes. A família não cria crenças limitantes em você. Mas eu conheço pessoas que vêm de um lar onde não foram bem trabalhadas, não tiveram acesso, o tempo todo, inclusive, achavam que estava sendo tomada pelo demônio, né? Tem aquela história de estar, né? E que não fechou, e que estão aí e tal. Conheço pessoas que os pais eram. Então, assim, não é uma receita para todo mundo. Depende das crenças que você cria depois daquilo. Sim, cara, mas me diz, assim, terapia multidimensional. Multidimensional é uma coisa que meio que já está esquematizada com aquela coisa de diversas dimensões, coisa do tipo. Mas dimensão, eu acho que a galera sempre pensa, pô, dimensões, o que são? Universos paralelos, a galera sempre deve pensar nesse tipo de coisa. O que seria basicamente as dimensões da terapia multidimensional? O que seria? É porque a gente não tem só esse corpo, né? Esse Sim, corpo físico. A gente tem corpos astrais. Os nossos corpos astrais, toda doença, todas as questões que já, quando chegam no físico, eles já adoeceram os nossos corpos astrais. Então, chega num ponto que a gente não consegue mais curar, se livrar dessa doença no físico. Então, a pessoa sim. já foi em todos os médicos, a pessoa já tentou de tudo, a pessoa já caminhou por todos os lugares, ela fala assim, bom, eu vim até aqui porque eu não tenho mais o que fazer, eu já fui em tudo. E aí, agora não mais, tá? Agora muito menos, já foi muito mais assim, eu já tô há um tempo nesse caminho, já foi muito mais assim. Agora não, agora as pessoas já chegam antes de adoecer, o que é muito bom. E aí, o que a gente faz? A gente trata os corpos multidimensionais. Sim. Uhum. Entendeu? Porque não Entendi. tem só físico, tem emocional, tem mental, tem o búdico, tem etérico, são vários, são 7 corpos. Então, se a gente parte do princípio que a doença começa nesses corpos multidimensionais e quando ela chega no físico é porque o bicho já tá pegando, a gente começa a tratar o multi, né? Porque a gente não tá só aqui. E aí, para ficar mais louco ainda, para além disso, a gente trata também as memórias de vidas passadas. E como que isso funciona? A gente volta na linha do tempo. Então, vamos supor lá que, sei, vamos falar que o Lourenço tem um trauma muito grande. Ah, vou contar uma coisa que aconteceu hoje, que eu atendi hoje. A moça tinha uma dor, um incômodo muito grande no pescoço e principalmente nesse ossinho, nesse lugarzinho aqui que a gente vira lá atrás. Aí a gente olhei os corpos multidimensionais dela, a gente faz a varredura, vê quais são as memórias e fomos para a vida passada. Ela tinha morrido enforcada. Meu E aí, Deus. na hora que puxou, travou e ela continuou com essa memória dessa dor nessa vida. Então, o que a gente faz? A gente vai na linha do tempo, a gente corrige isso lá, e aí, quando terminou a sessão, é lógico que não é um milagre, né? Do dia para a noite, já está no físico e às vezes precisa de outras intervenções. Por exemplo, práticas, yoga, outros tratamentos. Mas o alívio foi imediato. Ela saiu da sessão,
já com muito menos. Ela fala que não chegava a ser dor, que era um incômodo, um aperto. Aí o que ela falou que é como se tivesse soltado. Ah, sim, sim. Cara, eu tenho um trauma que eu também não consigo explicar, tá ligado? Por incrível que pareça, eu tenho trauma com formiga. Eu não sei porquê, mas desde pequeno. Eu não sei porquê, eu não entendo. É uma parada É bem sinistra. muito provável que você tenha sofrido algum acidente nesse sentido, ou as formigas te comeram. Eu espero que não. Eu espero muito que não. Se Deus for bom, não. Mas assim, é porque coisas acontecem, né, no nosso caminho. Então, é normal que esse tipo de coisa aconteça. Aí, o que a gente faz? A gente acessa essa linha do tempo, vê o que aconteceu, onde é que essas formigas... Tem esse mesmo caso seu com ratos. A moça, sempre quando criança, na outra vida, ela era trancada num armário cheio de ratos. Então, Nossa, se ela visse rato assim, foto, qualquer coisa, ela entrava em desespero. meu Deus, cara. Que Aí a sinistro. gente volta na linha do tempo, vai lá, abre esse armário, tira esse menino lá de dentro e encaminha para um lugar melhor, porque isso é o que as pessoas chamam de inferno, né? Que não é realmente um inferno. Não existe aquele capeta que vai ficar lá botando fogo e te espetando a bunda. Aquilo é alucinação. O que é o inferno? O inferno é a dor que você desencarnou. Então, essa menina, por exemplo, ela desencarnou sendo picada por ratos. E ela fica vivendo aquele loop. Sim. E nesta vida de hoje, como mulher, já uma mulher adulta, ela continua conectada naquela memória. A gente corta essa conexão e aí a pessoa caminha sem tanto sofrimento, né? Porque já é difícil levar o da agora, ainda vai levar os para trás. Cara, essa ideia de vida passada sempre é muito interessante. Ao mesmo tempo que é interessante, também dá um certo medo. Né? Por conta que é o seguinte, você pode morrer, reencarnar e não se lembrar de nada. Tá ligado? Por exemplo, você sabe dessas coisas de vida passada e tudo mais. Você pode reencarnar e esquecer totalmente. Não, Sabe? toda vez, assim, depende. Eu sempre soube de algumas coisas. Eu tinha alguns insights assim, quando nova. Eu via coisas que hoje eu entendo, porque hoje eu lembro de quase todas as minhas vidas passadas. É lógico que lembrar de todas é muita coisa, mas as mais importantes, as que estão mais ressoantes comigo, eu lembro. E aí eu lembro também que eu tinha as visões que eu tinha quando criança. Sabe a visão que eu tinha quando criança? Eu me via como é que chama? Uma espécie de ninja, mas não é bem ninja, que não tem aquelas coisas. Samurai? Samurai, isso, samurai. E aí eu me via pequena, pulando uma distância muito grande. E a minha avó faltava enlouquecer, porque eu subia os degraus e eu pulava, porque eu achava que ia rolar, né? E aí, quando já depois eu fui ver vidas minhas, eu me via nesse penhasco treinando e fazendo esse tipo de coisa. Então, eu só não sabia o que eu estava vendo, mas eu via. Ok, que da hora. Você faz. Como que eu vou dizer? Você faz tratamento, não tratamento, mas tipo assim, se alguém te pagar para você ver a vida passada das pessoas, você faz isso também ou você só faz terapia multidimensional mesmo? Faço. Isso é uma terapia multidimensional, né? Porque a gente Também é. acessa, porque a gente acessa multidimensões, né? Ah, Porque, por exemplo, não é só vida passada. A gente tem, aí já ouviu falar da Guerra de Órion, da Grande não. Guerra de Órion. Órion é um planeta, planeta ou sistema, aí baixa o TDAH, né? Eu não sei. Mas ele tá lá em cima, tem o planeta Terra. Sabe as Três Marias que a gente vê daqui? Sei. Ali é o cinturão de Órion. Eu não sei qual que é o nome, se é sistema, se é planeta, se é não sei. De boa. E aí lá tem vida, lógico. E lá teve uma guerra muito grande. Volta e meia eu atendo pessoas que vêm com dores crônicas muito fortes, mas é porque passaram por essa guerra. Parece muito louco, né? Porque a Não. gente, a gente acha que só existe aqui, mas a gente existe em outros planetas também. Que da hora, mano. Pô, é legal saber disso, pô. Eu adoro esse assunto de ufologia. Pesquisa o tempo todo. E aliás, falando sobre o corpo astral e coisa do tipo, eu tinha uns 13 anos quando comecei a ficar viciado nesse assunto de viagem astral e coisa do tipo, né? E eu queria saber,
dá pra sair do corpo e coisa do tipo, eu já vi vários assuntos sobre isso. Eu tinha uma amiga indiana que ela falava muito sobre isso também, daí eu queria saber, isso é possível ou é só coisa que a galera conta? É totalmente possível. Eu saio desde pequena. Ah, que Desde legal! muito pequena, desde muito pequena. Quando eu era pequena, eu saía sem roupa, era extremamente constrangedor. Depois eu comecei a aprender como é que a gente fazia para sair com roupa. É, tem treinamento para isso. Tem treinamento para isso. Tem gente, eu falo que tem uns alecrim dourado que nasceram com umas facilidades aí, a gente precisa lidar com isso, né? Paciência, quem tem mais facilidade tem que correr menos atrás. Tem gente que tem menos facilidade e que precisa de mais dedicação. Mas possível é para todo mundo. Cara, uma pessoa que não sabe fazer nada disso, não é médium, não sabe fazer coisa astral e coisa do tipo, poderia fazer isso? Poderia virar médium, por exemplo, coisa do tipo? E por que você acha Pode. também? E por que você acha que a galera tem um fascínio por mediunidade, tá ligado? Eu já conversei com médiums aqui, né? Aliás, eu conversei lá com os caçadores de assombração, que você participou do podcast deles, Uhum. amo eles, e daí eles falaram, mano, não é tão maravilhoso quanto a galera pensa, não é legal. E daí eu queria saber, por que você acha que a galera tem um fascínio com isso? A primeiro que eu acho muito legal, sim. Eu adoro. Que Eu legal. adoro, eu não gostaria de não ser assim, eu não gostaria de não ter os acessos que eu tenho. Nossa, eu acho, aliás, eu sou extremamente grata por ter sido escolhida para fazer uma coisa tão legal e tão importante. Eu não saberia agora, no momento, viver de outra forma. Então, eu amo esse trabalho que eu faço, eu amo ser médium, mas, como tudo, cara, tem uns perrengues. Tem. O que acontece? A gente não foi treinado para acessar as coisas como elas são, né? A gente idealiza, a gente romantiza demais, principalmente o mundo espiritual. Então, aquela romantização que muita gente tem lá do nosso lar, já ouviu falar do nosso lar, né? Nosso lar, lá cara, Chico, como é que chama? Chico Xavier. Isso é o TDAH, eu posso falar esse nome 45 vezes que em determinado momento eu vou esquecer. Tipo, Ele fala do nosso lar, que é um lugar para onde você vai depois que você morreu. É muito bonito o lugar, muito romantizado, assim, tudo branco, organizado, tal. Eu não sei se o universo funciona bem assim, não. Tá? É tudo meio caótico, assim. O que eu vejo, pelo menos, é meio caótico. Então, quando a gente abre realmente a mediunidade e que a gente percebe esse caos e que aquela romantização de Deus, de um Deus que vai salvar, não vai. A salvação é individual, cada um que se responsabilize por si. É lógico que tem uma fonte criadora, é lógico que tem uma coisa maior, uma força, sim, mas não tem um salvador. Não existe. E aí, primeiro a gente quer muito ser médio. Depois a gente começa a descobrir essas coisas. E a gente tem que se responsabilizar pela própria vida, pelos próprios atos, pelas próprias escolhas. E aí fica mais difícil. É por isso que a galera não gosta de ser médio. né, eu entendo. É meio estranho pensar nessa coisa, tipo assim, tudo que é ruim é preto, né? É tudo preto, e tudo que é bom é tudo branco. Por conta que a gente sabe que o universo não deve funcionar assim, entende? O universo é tipo cinza. É, vai funcionar de qualquer maneira, entende? Se for bom, vai ter um lado ruim. Não é totalmente bom e não é totalmente ruim. Pelo menos é o que eu acho. E eu queria saber o porquê que você acha que a galera meio que divide bastante essa coisa de bem e mal. De onde que tu acha que surgiu isso? Das crenças, principalmente da Igreja Católica, né? Que se a gente for pensar lá como a gente existia, a gente não tinha isso de bem, mal, certo, errado. Era uma tribo, né? Cada um fazia o que queria, cada um tomava conta da sua vida, não tinha um juízo, um julgador, havia um respeito ao outro, né? Mas não tinha uma pessoa que ia ditar as regras, que ia falar o que você podia, o que você não podia fazer. Ninguém ficava vigiando ninguém. Havia uma hierarquia, isso sempre houve, né? Mas ninguém ficava vigiando ninguém. A Igreja Católica veio e começou a cercear, né? A falar o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim, caçar as bruxas, né? Para calar todo mundo, para ficar todo mundo calado, controlado. Aliás, a gente tem visto caça às bruxas ultimamente como nunca, né? E aí a galera começou a colocar a culpa, né? Se você fizer isso, daí começou a catequizar o povo e falar que Deus castiga.
Por que antes Deus não castigava? É uma boa questão. Primeiro que nunca é pior que a verdade, né? Ninguém nunca falou disso antes. Sabe? Ninguém nunca falou. Como é que as pessoas chegaram até o momento da Igreja Católica, né? Sem roupa, fazendo sexo do jeito que queria, comendo o que queria, vivendo em tribo, vivendo em comunidade, até aquele momento. Até aquele momento, então, Deus não castigava. Porque senão a gente não tinha chegado até aqui, né? Sim, sim. Aí Sim. chegou lá aquele momento que veio aquela galera e falou: então, daqui para frente Deus castiga, né? Vamos impor aqui a moral e os bons costumes. Por quê? Para impor o casamento, né? Colocar lá o casamento, que é um contrato fodástico, para falar palavrão, né? Fodástico com a Igreja Católica, porque o que você faz? Você fala lá assim, até que não sei o que, não sei o que, não sei o que, até que a morte separe. A gente não morre, a gente troca de corpo, né? Mas lá em cima continua uma vida. E aí você fez um contrato de eternidade, porque não tem morte. E aí, com isso, o que aconteceu? A galera foi colocando um monte de crença de que isso é feio, de que isso é mal, de que. Isso veio. E aí a gente acreditou, comprou. O golpe tá aí, cai quem quer, né? A gente comprou. E aí vem todo isso de certo e errado, bem, mal, pode, não pode. Vem lá de trás, quando eles começaram a querer controlar. A verdade é essa, né? É o controle. Cara, inclusive existe essa coisa de alma gêmea, entende? Tipo, pra eternidade, coisa do tipo. Bom, Existe isso. eternidade só se você quiser, né? Se você quiser É fazer um claro. contrato de eternidade, sim. Aqui em casa, eu sou casada, a gente está junto tem 10 anos, o Walter. Aí ele fala comigo assim, amor da minha vida desta encarnação, já para não fazer contrato para frente. Agora, voltando lá na alma gêmea, existe alma gêmea? Existe, mas ao contrário do que o povo fala, né? Porque existe a romantização da alma gêmea, que quando eu encontrar eu vou ser feliz. Ah, quando eu encontrar minha alma gêmea eu vou ser feliz. Só falta eu encontrar minha alma gêmea para eu ser feliz. Aí tu encontra e é uma treta, porque se ela é gêmea, ela é muito parecida com você. E aí ela te espelha o tempo todo. E ela te incomoda pra caramba. E você fala assim, meu Deus, mas não era para ser tranquilo. Não, não era para ser tranquilo. A encarnação não é para ser tranquila. A estadia aqui na Terra não é tranquila. E, cara, como é que funciona essa coisa do, tipo assim, o processo após você morrer até chegar à encarnação? Eu tenho um processo, eu não acho que, tipo assim, morreu, pronto, renasceu. Entende? Tipo, Não, automaticamente. Então, como que funciona? Dá? não, mesmo porque para nascer são 9 meses, né? Sim, sim, claro. Aqui, fora o estágio lá para chegar até aqui. Então, para morrer não vai ser assim. Então, primeiro começa o desligamento. Então, a pessoa que adoece é um tipo de desligamento. A pessoa que vai sofrer, que sofre um acidente ou um tiro, essas mortes súbitas, é outro tipo de desligamento. Tem gente que morre e fica aqui, fica agarrado. Não sabe que morreu. Não sabe que morreu. Vive um looping eterno. Pessoas que morrem em acidentes trágicos ou assassinato, esse tipo de coisa, que saiu de casa, sei lá, para fazer feira, levou uma bala perdida, são as pessoas que mais têm dificuldade para entender que morreram. Que é triste. As pessoas que adoecem e vão desligando devagarzinho, elas, quando morrem, é muito mais fácil elas terem consciência de que morreram. Mas então vamos falar de uma pessoa que tem a consciência de que morreu. Porque existem várias etapas, várias possibilidades. Então tá, vamos falar que eu morri velhinha, eu sabia que eu estava morrendo. Tem gente que até pede, né? Tem gente que pede para ir. Vem uma família espiritual e te encaminha para tratamento. Então, essas pessoas que morreram doentes, elas vão para o hospital. Elas vão ser tratadas, elas vão ser cuidadas, porque até o corpo espiritual se restabelecer leva um tempo. Então, quanto mais debilitado você morre, maior o tempo de restabelecimento. Apesar de que a tecnologia deles é ultramoderna, né? Mas mesmo assim, leva um tempo. As pessoas que morrem de morte súbita, que não estavam preparadas para morrer, normalmente elas ficam presas
na dor. E é nesse momento que a gente vai lá, é para esse lugar que a gente vai quando a gente faz a hiperconsciência, que é uma das terapias multidimensionais. A gente vai lá tirar essa pessoa da dor. Aí ela percebe que morreu, sai daquele lugar e deixa de ser um obsessor, né? Porque todo mundo que não foi encaminhado tá de alguma forma Sim. obsediando, né? Precisando de energia de outro, que você não tem mais vida, você precisa da energia do outro para se manter. Então depende, mas a grosso modo, assim, usando esses dois exemplos de possíveis mortes, que são várias, né? Agora, a pessoa que morre em cirurgia, morre anestesiada, também tem maior dificuldade de entender que morreu. Por quê? Porque ela entrou numa cirurgia, tomou Sim. anestesia, dormiu e ela não voltou. Ah, é verdade, verdade. Não tem aquele lance de você ver o próprio corpo? Olha, eu já vi, né, uma EQM, eu já tive uma EQM. É, eu fiz uma cirurgia e eu tinha uns 19 anos. Nessa cirurgia, eu tomei anestesia, aí Uhum. eu me vi em cima do corpo, uma movimentação na sala assim muito grande, que eu não sabia direito o que que era, mas o que me chamava em cima era muito mais interessante. Uma luz branca, sabe o túnel branco? Eu falei, Sim. cara, eu vou. E era assim, uma sensação muito boa, um alívio no peito, uma coisa muito gostosa. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora, vou nessa luz. E fui. E fui caminhando, meio que flutuando, assim, não é bem caminhando, meio que flutuando. Chegando no meio, do meio para o fim desse túnel, tinha uma presença de um ser. E eu não vi, mas eu senti, assim, do meu lado. E aí eu ouvi ele falando assim, vamos, ele não falou com a boca, não. É, telepatia. Vamos? Falei, uai, vamos, fazer nada mesmo. Eu acho que aqui tá. E a sensação lá em cima era uma sensação muito boa. É uma ausência de sentimento. Você não tá feliz, você não tá triste, você não tá eufórico, você não tá. É plenitude, assim, ó. É uma ausência de sentimento. É muito bom. E ao mesmo tempo, eu ouvia embaixo, eu não via mais porque eu já estava virada para o outro lado, mas eu ouvia embaixo a movimentação. Eu ouvia eram duas enfermeiras na sala, o médico e um anestesista. Eu ouvia a movimentação, eu ouvia o anestesista olhando e procurando, eu vi, sabe aquela coisa, aqueles barulhos e tal. Uhum. Aí, de repente, o médico que estava fazendo a cirurgia, ele é muito amigo da minha mãe. Ele virou e falou assim: Não, isso não pode acontecer, não. Ela é filha única e a mãe dela é minha amiga. Aí eu parei assim, pensei, minha mãe. E aí eu falei com esse ser que estava do lado, né? Falei, eu não vou, não. Aí ele fez tipo assim, ok, a decisão é sua. E eu voltei. Aí eu não fiz nenhum esforço, eu não fiz nada. Eu só pensei, minha mãe, eu não vou, não. Puf, perdi a viagem. Perdi a passagem legal, não teve jeito. Arrependo terrivelmente. Mentira, porque a vida tá ótima. Mas aí já voltei vomitando, passando muito mal. Eles medindo aqueles barulhinhos, aquelas coisas todas. Mas fiquei bem. Mas assim, é muito massa. Morrer é massa. Isso, essa frase é um pouquinho estranha, mas beleza. Pelo menos pro lugar que eu fui, tava muito bom. É. E, cara, me diz uma coisa, essa experiência que você teve de quase morte, assim, como que ela afetou a sua vida depois? Olha, logo depois, eu nem pensei mais nisso. Eu fui Nossa. viver a vida, não, nem lembrava, nem ficava isso voltando na minha cabeça. De vez em quando eu contava para alguém, mas as pessoas também não davam muito ibope, não. Mas depois que eu fui estudar xamanismo e que eu fui conhecer o xamanismo, que eu fui me aprofundar no xamanismo e que tem várias técnicas no xamanismo que é para você experimentar a EQM, para você experimentar a quase morte, e que dizem que o xamã precisa morrer para entender essa passagem entre os mundos. Aí eu falei, ok, entendi, tá bom. É só mais uma experiência. Pronto.
saber do que eu tô falando depois. Ah, e, cara, me diz, o que que acontece quando alguém comete suicídio? Se mata, o que que acontece com a pessoa? A Olha, eu pessoa, ela tenho, percebe que morreu ou eu tenho não? teorias a esse respeito, né? São teorias minhas pelas minhas vivências, minhas experiências, meus atendimentos. Tudo é energia, tudo é vibração energética. Então, por exemplo, uma pessoa que morreu de morte natural, mas morreu muito deprimido, muito triste, com muita raiva, com muito ódio, ele vai para o mesmo lugar ou um lugar parecido que um suicida. A gente nem pode muito ficar falando essa palavra, do que a pessoa que comete esse ato, porque é vibração. Eu já fui com uma pessoa que o irmão tinha feito essa bobagem, né? E a gente foi resgatar. E ele não estava num lugar ruim. E foi a primeira vez que eu vi. Ele não estava no melhor lugar possível, mas ele estava no lugar intermediário, não estava num umbral grosso. Por quê? Porque ele cometeu esse ato, mas ele queria, ele estava bem, ele não fez isso nem para provocar ninguém, nem para provar nada para ninguém, nem porque ele estava triste, ele cansou da vida e foi. É assim para todo mundo? Não sei, não sei. O que eu posso dizer é que eu já vi uma pessoa que fez e que não estava lá no lugar terrível, e já vi pessoa que não fez e morreu por outro motivo e estava no mesmo lugar, ou no Uhum. lugar parecido. Então, é difícil falar exatamente o que vai acontecer, porque cada caso é um caso. Melhor não arriscar, não, viu, gente? Melhor não arriscar, não, É, porque a chance de dar ruim é grande. é, e um pouquinho, é assim, pô, eu vou falar foda, pode falar palavra à vontade, por conta que eu não tô ganhando nada com isso por enquanto, então enquanto eu não estiver sendo Mas monetizado, acontece que, dependendo do que a gente fala, eles já mandam os robôs tudo em cima de você, e aí você não é, vai conseguir mais. verdade, aí não dá, é que o problema é que depois, né, quando soltar lá a verificação para ser monetizada, eles vão falar, pô, esse Lourenço aí, ele tá, tá melhor Você mesmo, sabe valeu. que o meu Instagram é extremamente vigiado. Meu Nossa, Deus. não passa nada. Eles me toram tudo. Hoje mesmo tiraram o vídeo. Eles tiram tudo. Eu não consigo pagar para fazer propaganda, né? Turbinar os posts. Eles travam tudo. E muita coisa que eu posto, eles travam também. Meu Deus, mas você sabe o motivo? É porque eu tô falando que eles não querem que a gente fale, né? Eles não querem que as pessoas despertem. Eles não querem que o que se diz lá, dono do Instagram, o Charles, que não é, né? Ele é um laranja da Matrix. As palavras, é a mesma coisa do robô do YouTube. As palavras que a gente fala, eles estão lá tomando conta, estão prestando atenção, porque eles não querem que a gente fique aqui falando de outras vidas, de outras realidades, falando quem é quem no jogo do bicho. Eles não querem isso. Eles travam tudo. Cara, e aliás, falando sobre isso, você acha que hoje em dia isso está sendo mais divulgado e está sendo divulgado da maneira correta? Você acha que o espiritismo, a espiritualidade, assim, está sendo bem divulgada ou você ainda acha que está com os mesmos problemas de antigamente, que sempre teve? Os mesmos Olha, clichê. eu acho que a gente tem essa ferramenta aqui, né, que a gente está fazendo aqui agora, que antes não tínhamos. E eu acho isso fantástico. Então, existe uma divulgação maior, sim. E existe todo tipo de gente, todo tipo de médium, todo tipo de espiritualista, né? Existe tudo. Agora, com o que você ressoa? Né? Eu tô aqui com você. Uhum. Podia ser qualquer outra pessoa falando desse mesmo Sim, tema, sim. né? Podia ser uma pessoa super negativa, podia, porque tem. Mas com o que você ressoa? Só vai chegar o que você ressoa. Então, assim, falar que tem gente fazendo coisa errada, não sei, é certo, pode ser certo para alguém, né? Pode ressoar com alguém. Então, mas que tem muito charlatanismo por aí, tem, mas tem tudo, né? Tem tudo. Ah, com toda certeza tem. Isso é meio triste, mas o legal é que eu chamo muita gente da hora pra falar sobre esse assunto. É legal, ontem mesmo eu conversei com uma bruxa, uma cartomante, interessante demais, mano. É legal falar sobre isso. Só que a É, galera ainda tem preconceito, né, mano? A galera ainda tem preconceito pra falar sobre. são as crenças, né? Aí a gente volta lá quando a Igreja Católica chegou e começou a catequizar os índios, a gente volta lá atrás, né?
na Inquisição, quando queimaram as bruxas, e que tem muita gente, Lourenço, muita gente que tem medo desse assunto. Porque foi queimado, porque foi torturado, porque foi judiado. E essas memórias, elas ficam. Então a pessoa tem pânico de espiritualidade, tem pânico de fantasma, não quer nem ouvir falar em bruxaria. Por quê? Porque tem medo, porque isso está registrado no DNA da gente. Eu tinha medo. Minha Olha, mãe quando eu tem. comecei a falar, porque eu comecei a receber mensagens, você precisa começar a falar, precisa começar a dar a cara a tapa, precisa começar a aparecer. Quando eu comecei a falar, eu bloqueei todos os meus parentes. Faz sentido. Para não ser julgada. E alguns amigos e algumas pessoas, todo mundo que eu falei que eu pensei assim, vai me encher o saco, eu fui lá e bloqueei. E aí comecei. Quando, teve uns que descobriram depois que eu fui lá no Paranormal. Tinha uns que nem sabiam. Outros, quando viram, já não tinha mais o que fazer, que eu já estava falando mesmo. Ah, mano. Ah, Mas, mano. mas a gente sofre isso dentro de casa, imagina na rua. Uhum. Ah, E aí as pessoas têm medo. mas sua família é cheia de pessoas que trabalham com isso, né? Que são espíritas. Isso que é bom, pelo Mas menos. quem é que deu a cara a tapa e foi falar essas É, coisas, Fábio? é verdade, foi você, né? Faz Né? mais sentido. Enquanto está no quintal de casa, tá tudo certo, né? É igual dentro do armário, né? Fica dentro do armário. Então eu podia falar, mas dentro do armário. Eu saí do Uhum. armário bem. Cara, e me diz, qual que foi assim a coisa mais. É que é um pouquinho estranho falar, pô, a coisa mais estranha que tu já viu. Por conta que na sua visão, uma coisa estranha pra mim vai ser muito diferente, por conta que você já deve estar acostumada com um monte de coisa que eu não tô. Então, assim, qual foi a coisa mais fora do comum, assim, que você já viu? Eu vou contar a última porque é o que eu lembrei agora, mas tem milhares. Ah, com toda Mas certeza tem. a última, e aí foi uma coisa que eu ainda não tinha visto. Na minha turma de ontem, dos hiperdragões, que aprende, é onde o pessoal aprende a técnica que eu uso para navegar na linha do tempo. E aí, durante a aula, eu fui atender um aluno e a gente estava fazendo um outro atendimento, uma outra coisa, vendo vida passada dele e tal. E uma das minhas alunas, que meus alunos são foda, né? Meus alunos são massa. Falou assim: tem uma larva morando dentro da casa dele. Ele tinha acabado de mudar de casa, tinha pouco tempo que ele estava morando nessa casa. E ele falou assim: nossa, faz sentido, porque eu estou me sentindo extremamente sugado, extremamente cansado. Cara, era uma lagarta enorme, enorme, que ficava meio sombra. A impressão que eu tinha é que ela não habitava essa realidade, é que ela coabitava uma realidade paralela, mas que passa por aqui. Dá para entender? Não, eu entendi, pô, eu Como entendi. se tivesse sobreposto uma realidade na outra. Sim, Só sim. que ela conseguia sugar a energia do povo da casa. Era um bicho da casa, era um troço que morava na casa. Aí a gente, tipo um obsessor. Só que não tinha forma humana, não encarna como humano. É uma larva, é um parasita astral enorme e ele tinha ovos. Meu Deus. E aí os meninos, os alunos, né? Vamos matar, vamos pegar. Eu falei, peraí, deixa eu saber o que é isso, deixa eu ver. Aí parei, conversei com meus guias, conversei com meus mentores, perguntei o que era. Aí eles me explicaram por alto, né? Que eles não dão uma explicação, Não, sim, sim. né? Aí falaram que não podia matar, que precisava ser recolhido. Aí então veio uma equipe espiritual, recolheu o bichão lá e levou para uma espécie de criatório onde tinham vários. Eu não entendi ainda, e as coisas também, como eu faço download, vem com o tempo, eu vou fazendo downloads. É, eles não são nocivos, eles não matam, mas eles se alimentam da energia da gente, dos humanos. Mas por algum motivo que eu ainda não sei qual é, ainda descobrirei, a gente não pode matar. Não pode, porque se tem um obsessor que já encarnou, que já reencarnou, que já teve forma humana, eu tenho como tirá-lo de lá e mandá-lo. Tem três opções: ele volta para onde ele estava antes, ele vai ser tratado, vai ser cuidado e vai iluminar, melhorar. Ou, se ele não quiser de jeito nenhum, não tiver acordo, a gente pode
congelar ele durante um tempo até a pessoa se fortalecer para ele não ter como voltar. Depois a gente coloca ele de volta aí aonde ele quiser. Mas esse bicho não tem como eu conversar com ele, ele não tem um raciocínio, ele não tem cognitivo. Então, não tinha o que fazer, mas aí a gente deu jeito. Mas assim, era uma larva enorme. Sem físico, só energia. Ah, tá. Como se fosse uma larva opaca. Basicamente isso. Pode ser, acho que sim. Uhum. Ah, cara, isso parece ser bem da hora de ver. Mas é verdade, pô. Que é uma coisa diferente, sabe? Uma coisa interessante. Uma das coisas que eu amo ver são coisas totalmente diferentes. Claro que depois que eu ver aquilo eu vou me cagar de medo, mas pelo menos é uma coisa diferente de ver, sabe? Uma coisa bem fora do comum. E, cara, qual que foi, assim, a coisa que tu viu que mais te assustou? E peraí, você me falou uma coisa bem interessante, que foi a coisa do criatório. Como que funciona o criatório? Tipo, como que funciona? É um lugar, pensa aí, deixa eu ver, no minhoca. Você não tem lá, às vezes, aquela terra lá, o criatório, que fica cheio de minhoca, mas elas ficam Sim, ali sem sim. poder sair? É isso. É isso, mas, tipo assim, uma pessoa normal que for lá ver, vai ver o quê? Tipo, vai ver nada? Não, uma pessoa normal não vai ver esse tipo de coisa. Ah, então não, tipo Não assim, vai ver esse tipo de coisa que é maluco. não, tipo, a pessoa normal vai lá e vai, tipo, ver o quê? Vai ver um monte de pote vazio, vai ver o quê? Não, vai ver, pensa assim, deixa eu ver. Sabe aquelas pensa numa bola transparente. Sim, tipo um aquário. Um aquário, boa. E aí elas ficam lá dentro desse aquário, existindo em grupo. Ah, que da hora, que da hora, que legal. Ah, legal, mano. Mas, cara, qual que foi assim, a coisa mais maluca que tu já viu? Olha, Assustadora, na verdade. Maluca já foi. assustadora, eu não me assusto com muita coisa mais não. Eu já, Claro, mas, claro. mas, assim, sempre quando resgates, né, que a gente faz, quando a gente dorme, a gente desdobra, a maioria de nós faz resgates, né? A gente faz projeção astral, desdobramento, projeção astral, mesma coisa. E a gente vai para lugares para fazer resgate. A minha especialidade, a especialidade da minha equipe, são resgates de crianças e jovens mulheres que sofreram maus tratos. E aí teve uma vez, só que essas pessoas não, né? Essas almas, elas já morreram. Elas morreram e continuam vibrando no sofrimento. Isso é ruim para elas e é ruim para a malha terrestre, porque a densidade continua muito forte. Então, quanto mais essas almas a gente puder soltar, mais vai ficar legalzinho, né, a malha terrestre. E aí, em desdobramento, eu já me vi fazendo várias coisas, não só isso, mas uma das coisas é que eu cheguei num lugar e essas pessoas, elas têm uns guardiões que não querem deixar elas saírem de lá, elas continuam sendo vigiadas por entidades de baixa vibração. E aí eu cheguei para fazer esse resgate e na porta tinha um ser plasmado, um holograma, não era real, era holograma, de um ser com os chifres enorme, um ser enorme, com os chifres para trás, as mãos pareciam que eram oito mãos, assim, de tão grande. O corpo também, os pés virados para trás, peito de mulher e sexo de homem. Um pauzão desse tamanho, assim, lá no meio das pernas. E aí ele olhou para mim e falou: Você não vai entrar, não. Falei: Vou. Na hora que eu falei: Eu vou, ele desapareceu. Então, eles tentam de tudo para convencer a gente de não fazer o que a gente está indo fazer. E esses resgates, né, esses resgates que as crianças estão em sofrimento são muito, ao mesmo tempo gratificantes, também são muito pesados, né? Porque a gente vê cada coisa assim, muito densa, muito densa. E de animais também, né? Aqueles animais que sofrem muito, que passam muito perrengue, eles também ficam presos no sofrimento. A gente resgata os animais também. A coisa vai muito além, né? Não, claro, claro. Mano, deve ter muita coisa estranha, coisa do tipo que, meu Deus do céu. Cara, e falando nisso, isso me lembra, né, você falando do pau do bicho, isso me lembrou, me lembrou uma coisa que eu já vi e tal, que é uma parada de, acho que é relação sexual
com esse Ah, os criaturas e tonhão. tal, né? Os Então, tonhão daí, da vida. Os tonhão da vida. exatamente. E daí, eu queria saber se é verdade, por Você conta sabe que que, tem gente que apaixona, né? cara, Tem isso, gente que nossa, apaixona. muito Porque o estranho. bagulho é louco. Eles sabem fazer o troço. Eles não estão brincando em serviço. O troço é bom, é bem feito. Tem muito tempo que eu não pego um tonhão, mas já aconteceu. Normalmente, normalmente eles plasmam assim com a cara do ator que se acha bonito, com a cara daquele namoradinho de infância. Eles não vêm vestir de tonhão, não. Eles vêm vestir. Então, assim, quando eu atendo uma cliente, né, ou quando eu estou dando aula, e alguém fala lá, nossa, sonhei com o Richard Gere, sonhei com. Eu falo, aham, aham, nossa, foi uma noite maravilhosa. Mas são os incubos e sucubos, né? São os espíritos que desencarnaram, são viciados, e o único jeito deles continuarem existindo é absorvendo essa energia, absorvendo a energia sexual. Então, não só em sonho, mas sabe aquelas pessoas, por exemplo, a minha filha tem uma vizinha que ela briga com o marido o dia inteiro e à noite eles transam, né? E aí, você passou o dia inteiro brigando, quebrando pau, porrada para todo lado. E à noite você vai fazer sexo. E aí, quem você acha que tá no quarto com você? O tonhão, o bicho, sim, Né? faz Tá lá se sentido. alimentando. Por quê? Porque você baixou a vibração o dia todo, brigou o dia todo, xingou o dia todo. Você encheu a sua casa daquilo. Quem tá lá com você na hora do vamos ver? Nossa, mano, isso é muito estranho. Eu vi o caso já, não sei se tu conhece, caso da Carla Moran. Conhece? Já viu Acho que esse caso? não. Não. Aquela mulher que ela era abusada constantemente por um espírito e coisa do tipo. Daí os cientistas foram lá ver e isso acontecia com, tipo assim, na frente dos cientistas. Era um bagulho mais estranho. Entende? Tem até filme sobre isso. E, mano, Cara, esse não caso vi. é um absurdo. Tem fotos disso, tem fotos da mulher na cama. E daí, tipo assim, uma luz passando em cima dela. Mano, esse caso é muito estranho. É muito absurdo. Isso aconteceu Ah, até eu vou na frente procurar. isso aconteceu na frente do filho dela, que tava com um taco de beisebol pra bater no cara que tava fazendo isso com a mãe dele. Nossa! Não, e você sabe que a gente tem contratos, né? Tem contratos que a gente faz com a espiritualidade. Isso aí tá me cheirando a contrato. Porque para um espírito, para um desencarnado ter tanto poder sobre uma pessoa a ponto de estar na frente de outras pessoas, é porque inconsciente, não é inconsciente. Antes de encarnar, ela fez esse. Não estou afirmando, estou dizendo que Não, pode claro. ser. Pode ser que ela tenha feito um contrato. E contrato é um troço tão fácil de fazer e difícil de desfazer. Então, por exemplo, você está lá, vamos supor que eu tô morrendo, tô lá, meus últimos suspiros. E aí o meu amado amor daquela vida fala comigo assim: meu amor, eu vou estar com você para o resto da nossa eternidade. Eu nunca vou te esquecer, eu vou te amar para sempre. Eu reencarno e ele não, eu continuo fazendo sexo, encontrando e vivendo com ele no astral. Mas isso não é legal, porque às vezes até atrapalha a vida da pessoa aqui, a vida amorosa. Eu já atendi uma cliente que ela tinha um tonhão de estimação, que ela toda noite ele aparecia e tal, e ela não tinha mais ninguém, porque ele não deixava. Meu Deus, mano, que estranho, mano. O bagulho é louco, fi. Ah, com toda certeza. E, cara, me diz uma coisa, né? Como que funciona assim no mundo espiritual? Por exemplo, hoje eu tava vendo caso. É que eu amo casos desse tipo, entende? Eu tava vendo lá, tem com o Chico Xavier também, Chico Xavier que escreveu lá, esqueci o nome que ele faz quando o espírito vai lá, encarna nele, ele escreve, esqueci o nome agora. Psicografia. Então, isso mesmo. Então, daí ele escreveu o livro Somos Seis. Eu não sei se tu já ouviu falar desse livro. Já, mas E, não li, né? Claro que então, não. aí também é difícil de achar, né, mano? É complicado lá do edifício Joelma. E daí eu queria saber, como que funciona? Tipo, como que os espíritos ficam aqui? Por conta que eu fico pensando, mano, todo mundo que morreu tem espírito aqui, coisa do tipo? Pô, então não tem mais lugar pra ninguém lá, entende? Quanta gente já morreu? Meu Não, Deus do mas é que céu. espírito não ocupa espaço, né? Ah, mas A ainda gente, assim, a pô. gente tem massa corpórea, né? A gente ocupa espaço. A gente não dois corpos físicos não ocupam o mesmo espaço. Agora, uma pessoa ela pode ter uma falange de obsessores com ela atrás dela que não está Meu ocupando espaço Deus. nenhum.
tá só ali assim, ó, tá tudo plantadinho ali nas costas dela, um em cima do outro, e não ocupa espaço. Se uma pessoa quiser chegar perto dela e abraçar, não vai ocupar espaço. Então vamos dar conta porque o espírito não ocupa espaço. Mas como é que eles vivem aqui? A gente não consegue acessar o plano espiritual? Eles conseguem acessar o plano terreno. E qual que é mais fácil, para eles acessarem ou para a gente acessar eles? Depende do desencarnado. Tem desencarnado que tem muita energia, muito conhecimento, tanto quanto encarnado. Não tem diferença do que está aqui e do que está lá. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho mais conhecimento em relação à espiritualidade do que você, por exemplo, que ainda está começando e tal, está caminhando. Lá é do mesmo jeito. Então, eu consigo acessar o mundo espiritual com mais, não que você não consiga, mas eu tenho clareza. Você ainda não. Da mesma forma, lá tem espíritos que conseguem acessar o mundo terreno, conseguem sugar, conseguem obsediar, porque depende do conhecimento que esse cara tem, depende do conhecimento que ele vem tendo vida após vida. Eu sei. Cara, quando eu era pequena, mano, quando eu era pequena, eu tinha muito medo de um corredor, né? Lá na minha casa, eu tinha muito medo. Tipo assim, ninguém vai sentir nada e era o céu, toda noite. Tanto que eu tenho medo de escuro por conta disso, tá ligado? Toda noite eu passava, mano, eu passei acho que 1 ano, 2 anos, não conseguindo dormir por conta que eu ficava olhando pro corredor diretamente a noite inteira, tá ligado? Eu tremia olhando para aquele corredor. Eu não conseguia olhar pra TV, eu só ficava encarando aquele corredor até as 5 horas da manhã. Toda noite. Eu chamava minha mãe só pra ter certeza que ela tava acordada, tá ligado? Só por conta que, mano, aquele corredor ali, cara, aquele corredor me dava muito medo, por conta que eu ficava encarando. Eu não conseguia, tipo assim, eu ficava assim, eu não conseguia desviar o olhar, sabe? Dava muito medo. E eu me lembro que um dia, do nada, assim, é que tinha luz do corredor, né? Já que eu tenho medo de escuro, daí tinha uma luzinha lá verde. Eu me lembro que de madrugada, assim, do nada a luz apagou, tá ligado? Meu Deus, eu quase tive um ataque cardíaco por conta que a luz não tinha acabado. Só aquela luz simplesmente apagou. Então eu pensei, caralho, mano, tem alguma coisa ali, tem alguma Mas coisa é ali, mano. possível, é muito possível que tivesse, sim, inclusive é possível que apague a luz também. Mas o que acontece? Tem em todo lugar, tem o tempo todo. Claro, mano, claro. É, E eu, não tem para onde fugir, não. Onde a gente for, vai ter gente morta. mano, Gente viva é igual gente morta é igual gente viva, só que morta. cara, e essa história é tão bizarra, tá ligado? Que eu conto essa história, literalmente, meu corpo começa a tremer Tremer. e eu começo a ficar suado, tá ligado? Por conta dessa história. E é muito bizarro, é muito estranho isso. Tipo, Que literalmente, doido. parece que tinha alguma coisa ali. E daí depois minha mãe contou que aquele prédio, alguém, né, ficou bravo com aquele prédio e fez macumba naquele prédio, tá ligado? Pra aquele apartamento e tal. Daí eu pensei, caralho, mano, começou um ferrado. E por que pra mim? Tipo, só eu sabia que tinha alguma coisa ali, não é ninguém. Porque você tem mais sensibilidade do que as outras pessoas. Eu espero que não. Eu espero que não. É isso, essa é a questão da mediunidade. Quando a gente abre, quando a mediunidade abre, a gente percebe tudo. Só que a gente acha ruim. Só que não é ruim, sempre foi assim. A gente sempre teve contato com a espiritualidade, a gente sempre fez rituais, a gente sempre falou com os espíritos, a gente sempre usou os espíritos, os nossos guardiões, nossos mentores, como guia. Isso foi tirado da gente e a gente aprendeu a demonizar isso, a ter medo disso, a achar que quem tem esse tipo de acesso é do demônio, sabe? É isso que causa o medo, é a desinformação. Cara, E se a gente voltar, a gente vai lá atrás, lá quando tudo começou, o que os índios faziam? O que os indígenas faziam? cara, eu não sei o que os indígenas faziam. Eu não sei o que eles faziam. Eles faziam ritual, eles só tinham o pajé falava com espíritos, era normal. Ah, sim, sim. E, cara, me diz, como que funciona a sensibilidade? Tá ligado? Tipo assim, como que, como que essa coisa dos índios veio até hoje em dia? Como que funcionou, tipo, toda a transação pra gente sair lá dos índios, daí passando de era em era, até chegar onde a gente tá? Como que funcionou Bom, isso? teve um momento que a gente se perdeu, né? Que aí eu volto lá para minha birra, que eu tenho uma birra horrorosa com a Igreja Católica. Os índios estavam lá, tudo feliz, os indígenas lá, feliz, as tribos xamã também lá, feliz, lá na China, na Índia, no Japão, que não vamos falar só do Brasil, né?
Todo lugar era tribal. A gente, por origem, a gente é tribal, né? E aí, tava todo mundo lá cantando pra lua, dançando pro sol, enfim, fazendo seus paranauê, fazendo suas bruxarias. Chega o povo catequizando, né? Aqui no Brasil, inclusive perto da onde eu tô em Arraial da Ajuda, lá em Porto Seguro, Coroa Vermelha, é que o pessoal chegou e catequizou, né? Daí, quando começa a catequizar, os índios começam a perder, os indígenas começam a perder a sua origem, a sua raiz. E Sim, começam a vestir roupa, a fazer o que o homem branco acha certo. Isso acontece aqui no Brasil, acontece na China, acontece no Japão, acontece na Índia, acontece em todo lugar, essa tomada da igreja, né? Porque vem através dos, entre aspas, cristãos, né? E aí a gente se perde. A gente vira mesmo soldadinho da igreja católica. E aí chega uma hora, e aí, só que tem os sobreviventes, né? Aí a gente pode falar da Umbanda, do Candomblé, dessa raiz também muito africana, né? Que vem para o Brasil. Mas chega um momento que a gente quer retomar, é o que a gente está fazendo agora. A gente agora está fazendo o caminho de volta, porque a gente se perdeu, né? Então eu falo que a gente tem que evoluir, que é observar como era feito lá atrás, antes de tudo ser desfeito, porque foi isso que aconteceu, né? Tava muito bem feito, tava tudo muito caminhando. Aí foi desfeito. Tudo foi demonizado, tudo é pecado, tudo é proibido, nada pode, a gente se perde. E agora a gente está aí fazendo o caminho de volta, né? sim, sim. Pelo menos hoje em dia a gente tá mudando muita coisa, tá ligado? Eu acho que no futuro, assim, a gente vai parar de demonizar a maioria das coisas que hoje em dia é demonizado. Infelizmente, ainda é, né, mano? Aham, Infelizmente, o que não deveria ser faz muito tempo. E, exato. cara, como que funciona a sensibilidade? Afinal, a gente sempre fala de sensibilidade, coisa do tipo, mas eu acho que ninguém pergunta como que funciona. Entende? Como que faz pra sentir? Uhum. O que é, na verdade, a sensibilidade para sentir esse tipo de coisa? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é acreditar que é possível. Porque o que tem de gente falando que não é possível, a quantidade é muito maior do que as pessoas que te falam que é possível. Tem muita gente que fala comigo assim, eu não sei se eu vi ou se é imaginação. Você não vai conseguir imaginar uma coisa que você nunca viu, Sim, sim. né? É, Você consegue ter criatividade para modificar e criar em cima do que você já conhece, do que você já tem referência. Então, como é que você vai imaginar que você está, por exemplo, né, um dos meus atendimentos, como é que você vai imaginar que você está dentro de uma nave extraterrestre se você nunca esteve? sim, sim. E Só se se você você nunca viu? Porque tem filme, tem muita coisa hoje em dia, né? tem histórias. Mas eu atendo muita gente que não vê esse tipo de coisa, que não tem esse tipo de referência. E que fala, eu tô dentro de uma nave ou eu tô imaginando? Você já viu uma nave? Não, então não tem como você imaginar. Aproveita o processo, curte o processo, né? Sim, Porque como que você vai imaginar se você nunca viu uma coisa? Então, voltando, né, na sua pergunta. Primeiro, é essa diferença entre achar que viu e achar que não, que é loucura, que é imaginação, que você não. Você sim, todo mundo sim. Todo mundo pode ver, pode acessar. Tá aí para todo mundo. A segunda coisa é autoconhecimento, sabe, Lourenço? Eu falo que autoconhecimento, planilha de curso, interpretação de texto, é tudo na vida. Eu não faço as duas segundas, não, mas a primeira eu trabalho bem, que é o autoconhecimento. A planilha de curso eu deixo por volta, a interpretação de texto, quando eu preciso, eu peço à minha mãe. eu entendo assim como é que é. Mas, mas se você se conhece, se você conhece o seu corpo, se você conhece o seu funcionamento, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, não é sempre que eu vejo tudo. Eu às vezes sinto. Então, às vezes eu sinto um aperto no peito, é como se eu tivesse levado uma porrada no peito. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava na minha cozinha, fazendo a janta, normal, coisa de vida de dona de casa normal, que não conversa com o ET, né? E aí eu senti um aperto, uma porrada, uma coisa assim muito forte no peito.
Cheguei a sentir uma falta de ar, assim, e me veio imediatamente a imagem do Renan, com quem eu faço um programa toda segunda-feira, Atomicando. É aquele careca com barbinha? Esse é o Rodrigo. Não, é o Ah, Renan. tá. É, o Rodrigo também faz o mesmo programa. Ah, que legal. A gente faz junto, nós três. E aí me veio a imagem dele. Eu liguei, ele não me respondeu, eu liguei para a companheira dele, para Fernanda, falei: o que está acontecendo? Ela, nossa senhora, a gente está sofrendo um ataque seríssimo, tá pesadíssimo, tá terrível, não sei o quê. Então, assim, e eu acredito, acho que isso é uma coisa muito importante. Eu senti um aperto no peito, eu perguntei: o que que foi? Porque eu posso sentir o aperto no peito e falar assim: ai, credo, não foi nada não. Para e sente. Sentiu alguma coisa? Dá valor àquilo. Pois sentiu medo do corredor? Tem coisa. Tem. Pode olhar porque tem. Sabe? É, E só que as pessoas viram pra gente e falam assim: não, não tem nada não. Não. Ah, isso é coisa de menino, coisa de criança, tá com medo do corredor. Olha lá, tô aqui no corredor, tô olhando pro corredor e não tem nada. É assim? sim, é tipo isso. E, cara, e às vezes de madrugada, mano, acontece muito isso. Tipo assim, eu tô lá de boa, e daí do nada, é como se a temperatura baixasse, sabe? Como se o ar ficasse mais pesado. E daí, tipo assim, eu tô lá de boa, e daí do nada, assim, daí eu começo a olhar pra trás, olhar pro lado, daí eu penso, mano, por que do nada? Tipo, do nada, assim, do nada eu começo a ficar Você tá preocupado. dormindo ou tá acordado? Não, eu tô sempre acordado aqui de madrugada, eu fico acordado, mais por conta do TDAH mesmo, né? E por conta que por conta que eu trabalho de noite, né? Eu faço edição de noite, faço as coisas do podcast, eu escrevo muito, então de madrugada eu tô sempre acordado, mas daí, tipo assim, do nada, assim, a temperatura abaixou muito, daí do nada também passa, como vai e passa, sabe? E é muito estranho, mano. Tipo, esses dias meu irmão, ele tava no hospital, né? Ele teve uma crise de pânico, né? E daí ele tava no médico e tal, daí eu fiquei aqui em casa. Daí do nada, assim, eu tô aqui de boa, e daí do nada, assim, a temperatura parece que fica muito pesada, sabe? Onde parece que você fica, tipo, fica mais difícil de andar. Não, daí parece, mano, daí é muito estranho. Daí você fica assim, mano, por quê? Por quê? Sabe? E isso, mano, essa parada é esquisita. Mas é bem interessante. Eu realmente acho bem interessante. Mas esquisito. É, tem que te atender para a gente abrir o campo, porque a gente não pode abrir o campo aqui, né? Não, claro, claro. Tem muita interferência, mas eu acredito que você está acessando alguma realidade paralela. Interessante. Isso é uma parada interessante. Porque é do nada, pô. É do nada. Eu tô lá de boa, e do nada tudo baixa, meu corpo fica arrepiado e eu fico olhando, pô, mano. Daí eu fico, mano, se tiver alguma coisa, aparece logo, pelo amor de Deus, vamos acabar logo com isso. Eu só quero ver meu filme. Se tiver alguma coisa, vamos resolver de algum jeito. Não é isso, eu só quero ver meu filme, pelo amor de Deus. Me deixa em paz. Mano, vamos resolver, vamos conversar, sei lá, vamos ver o que faz. Mas eu Não não sei acho, se. eu não acho que é nenhum fantasma, nenhum espírito que está aí te perturbando, não. Acho que você está acessando alguma realidade paralela que é mais densa do que aqui. Sim, sim, espero que sim. Na verdade, não sei. Espero que sim, mas ao mesmo tempo não. Seria interessante. Ao mesmo tempo, eu acho que eu teria um ataque cardíaco sempre que isso acontecesse. É foda. Mano, a gente já tá chegando aqui a quase 10 horas, então a gente vai coisa por aqui. E, mano, pô, espero que tenha valido seu tempo, que você tenha gostado. Foi um prazer falar com você. Divulga pra galera tudo que você tiver que divulgar e a gente acaba por aqui. Então, gente, quero convidar vocês. Estou abrindo turma nova dos Hiperdragões, que é essa técnica de hiperconsciência que a gente viaja na linha do tempo, para frente, para trás, passado, presente, futuro, realidades paralelas, realidades simultâneas. A gente faz conexão, contato com os extraterrestres, com consciências cósmicas, enfim. É um curso muito interessante que abre muito a mediunidade, que traz várias possibilidades de contato e de acesso. Começa 21 de outubro. Espero vocês. E outubro estarei em São Paulo e no Rio de Janeiro com o Renan também, do Atomicano, Renan e a Fernanda. E a gente vai fazer vários eventos. Estamos fechando a agenda ainda, mas tem coisa muito legal vindo. Outubro está recheado de coisa. Pô, da hora, mano. Pô, pelo menos é bom, né? Que esteja recheado mesmo. É sempre maravilhoso. Então é isso, Aí. mano. Muito Querido, obrigado. muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, adorei o papo, adorei a sua forma leve, descontraída de levar e foi Obrigado, maravilhoso. igualmente. Então é isso, mano. Muito obrigado. E até futuramente que a gente converse de novo. Tenha Isso uma aí. ótima Só noite. chamar. Beijo. Tchau.